Qualificação. O ponto de partida da nossa aula de hoje será a qualificação e distribuição do vapor gerado pela caldeira. Para esse fim, nós utilizamos uma solução conhecida no mercado industrial como coletor distribuidor de vapor. Um coletor distribuidor de vapor nada mais é do que um pulmão, onde a velocidade do vapor é reduzida, em geral entre 5 e 8 metros por segundo, visando a sua qualificação, através de drenagem eficiente de condensado, ar e gases não condensáveis, e também a distribuição otimizada pelos vários pontos de consumo da planta fabril. Em um frigorífico, por exemplo, temos setores distintos que consomem vapor, como na produção, em processos de escalda, esterilização, higienização, cozimento e também em processamentos de subprodutos, nos digestores, reservatórios e outros equipamentos. Dessa forma, o vapor é setorizado e dividido, ou seja, um coletor distribuidor, além de ele fazer essa pré-qualificação, de ser esse pulmão de vapor, ele pode ser utilizado para setorizar a empresa, para dividir as demandas. Então, numa empresa você vai trabalhar com regimes diferentes, em horários diferentes, de maneiras diferentes, com importâncias diferentes. Então, você setorizar a sua empresa através da distribuição faz muito sentido, porque aí os pontos que não estão em uso podem ser fechados e a partir disso você trabalha somente com os pontos que de fato estão sendo usados naquele momento ou naquele processo ou até mesmo naquele dia, dependendo do tipo de produção que você tem. Então, coletor distribuidor de vapor. Os componentes de um coletor distribuidor de vapor são normalmente válvulas globo, com vedação em gacheta, folha metálico, como nós falamos na última aula, purgador termostático para eliminação de ar e gases não condensáveis e purgador termodinâmico ou mecânico de boia para o condensado. Então aqui nós temos um 3D de um coletor simples, que é o mesmo que nós vimos na nossa última aula, e nós poderíamos ter num coletor de maior capacidade um purgador mecânico de boia ao invés de um purgador termodinâmico. Nós vamos falar sobre as diferenças fundamentais dos funcionamentos de ambos, mas o purgador de boia ele vai ter uma drenagem contínua e o purgador termodinâmico uma drenagem intermitente. Dessa forma, o purgador mecânico de boia vai assegurar que continuamente seja drenado o condensado formado na bota do coletor, garantindo um vapor sempre seco dentro desse equipamento. O purgador termodinâmico vai ter a necessidade de um pré-resfriamento para que ele possa ser aberto e assim liberar o condensado. Então, eventualmente, pode ser formado um maior volume de condensado. O purgador de boia para maiores equipamentos se faz mais eficiente por esse sentido. Então, seguindo, a gente fala também sobre o isolamento térmico e a importância na qualificação e na manutenção da temperatura do vapor. A tendência natural de um fluido quente, como nós falamos na nossa primeira aula, é ceder a sua caloria a um fluido frio ou ao ambiente frio. Dessa forma, a tendência natural do vapor em uma tubulação, coletor distribuidor ou equipamento sempre será de ceder a sua caloria ao ambiente externo, naturalmente, mudando de estado físico e se transformando em condensado, ou seja, em água. Então, se você tem todo um sistema bem pensado, projetado, com as drenagens, as baixadas feitas de maneira correta, mas se você não tem o isolamento térmico com o devido acabamento, isolamento feito normalmente com lã de vidro, lã de rocha, e o acabamento em alumínio liso, alumínio corrugado, ou até mesmo com chapas de inox, enfim, você vai estar cedendo a caloria do seu vapor, do vapor que eventualmente vai estar seco na tubulação, mas vai estar cedendo a sua caloria para o ambiente externo. E dessa forma ele vai condensar. Então, essas botas, essas drenagens, elas vão adiantar, mas elas vão ter um trabalho muito grande e ainda vai passar condensado. Por isso que o isolamento térmico ele vai garantir que o vapor fique no formato de gás dentro das tubulações de distribuição, da forma mais seca possível, mais eficiente e mais segura, tanto para o seu processo quanto para os seus equipamentos. Então, além da perda de eficiência e dinheiro pelos motivos que nós falamos, qual é o resultado do acúmulo de condensado no sistema de vapor? Então, golpes de ariete, choques térmicos, hidráulicos, o aumento da insegurança com os processos, equipamentos e pessoas. Aqui nós vemos uma tubulação que se partiu e uma sinalização em desenho de por que nós temos os choques hidráulicos, térmicos e golpes de ariete em válvulas e acessórios. Então,
No filtro e na válvula você consegue observar o choque sendo sinalizado. As pequenas ondas, ou grandes, dependendo da bitola da tubulação, que vão se formar no interior dos tubos e equipamentos, vão gerar choques, o que pode gerar o ocasionamento do rompimento desses equipamentos ou mesmo da tubulação, como na imagem lateral. Isso não é um exagero e a principal causa de manutenção em válvulas redutoras de pressão e válvulas controladoras é justamente a alta presença de condensado, muitas vezes negligenciado pelas diversas empresas, engenharias, manutenção e gerando essas manutenções, as quais vão gerar uma dor de cabeça e não só a manutenção, mas a perda de processos, de produtos, a perda de tempo e atenção voltado para manutenções corretivas ao invés de manutenções preventivas, que poderiam facilmente ter evitado esse tipo de transtorno. Então aqui nós temos uma tabela base de formação de condensado em quilogramas por hora a cada 30 metros de tubulação, considerando a temperatura ambiente ali em torno de 22 graus mais ou menos, e uma tubulação isolada, corretamente isolada. Então nós temos a pressão, então para uma pressão de 8,5, uma pressão padrão, e uma tubulação aí de 4 polegadas, nós temos a formação de 18 litros, ou seja, 18 quilos, 18 litros, de condensado a cada 30 metros de tubulação. Então é muito condensado que é formado, nós temos uma formação por hora, né? Nós estamos falando em horas. Então é muito condensado. Esses 18 litros podem não parecer muito em relação ao sistema, mas considerando o comprimento total do sistema e os golpes que podem ser ocasionados pela força gerada, pela massa desse condensado nos seus equipamentos, isso é muito grave, muito sério. Então você pode ter grandes prejuízos se você não der a devida atenção para esses fatores que a gente fala, sobre o tratamento, o isolamento térmico, a drenagem de linha aí constituída a cada 20 metros, 30 metros de tubulação, as baixadas corretamente efetuadas, que nós vamos ver depois também. Então são todos pontos que formam um sistema que é de fato eficiente.